Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar gravando um videozinho é, falando a respeito de uma compreensão, sabe? Eu estava aqui arrumando alguns documentos, que essa semana eu tive que sair para poder marcar o médico, algumas coisas aí. Aí eu fui pegar na minha bolsa a minha carteira aqui com meus documentos, gente. Olha a situação dessa carteira, toda estragada. Aí eu cheguei lá no rapaz, né, que eu fui para passar no médico, só que esse médico me encaminhou para um outro médico especialista, que eu vou fazer um pequeno procedimento. Aí ele falou que não faria, né, que eu teria que passar um especialista, que é um cirurgião plástico. Aí então eu passei em dois médicos nesse mesmo dia e tal. Aí quando eu cheguei no rapaz para ele poder marcar o médico para mim, aí o rapaz pediu meus documentos. Aí eu tava com minha bolsa, né, puxei minha bolsa quando foi lá pra minha carteira, gente, eu falei, automaticamente, quando eu olhei pra carteira, eu falei bem assim, eu tenho uma carteira nova em casa, e tô usando essa carteira aqui que nem o lixo mais quer, né, gente? Ó, pra isso aqui. Ah, me deu um negócio ruim assim. Eu falei assim: chegar em casa, pra ontem eu vou trocar isso aqui. Porque isso aqui, gente, não é um símbolo de prosperidade, né? Aí eu falei: a pessoa que eu tô tentando me tornar ser, que eu tô afirmando todos os dias, usa uma carteira dessa. E eu conto com várias carteiras em casa. Aí eu comecei a tirar tudo dessa carteira aqui e pôr nessa aqui, que é bem bonitinha, que eu comprei, né? E que tava aqui no guarda-roupa há alguns dias. Gente, em um bolsinho aqui, bem escondido, dessa carteira aqui, tava aqui nesse bolsinho que tem um zíper, que eu quase não abro ele, que quando você vai em algum lugar bem rápido, você abre aqui, pega aqui, né, as coisas, pega o cartão aqui, as coisas, e aí eu tava aqui tirando tudo pra pôr na outra e abrir esse bolsinho aqui. E eu encontrei, gente, esses papeizinhos aqui, ó, que eu procurei há muito tempo. Tipo assim, muito tempo não, porque esse processo aqui tal, foi ano passado, né, e ele vence dezembro, em dezembro, que foi quando eu dei entrada no processo tal, que eu vou explicar tudo pra vocês. Aí eu me mudei, e isso aqui tinha uma bancada na kitnet que eu morava, que dividia a sala da cozinha, que era cozinha e sala assim junto, né? E ficava lá na bancada assim, em uns arranjinhos que eu tinha. Aí eu me mudei, eu achei que eu tinha jogado isso aqui fora. Eu procurei bastante mesmo, porque eu falei assim, eu não estava gravando vídeo ainda nada. Eu falei assim, um dia eu vou gravar um vídeo falando a respeito disso aqui. E agora eu vou explicar para vocês mais ou menos. Quando eu comecei a praticar, né, a lei da atração, fazer afirmações e tal, eu contei um vídeo aqui, gente, que eu nunca tive sonhos, assim, grandiosos, nada do tipo, porque parece que era uma coisa tão distante para mim conseguir, que eu nem me permitia sonhar, sabe? Aí, eu comecei a fazer afirmações, comecei a sonhar, assim, várias coisas, né? Aí um dia em meditação eu tava na mesa e a minha vida assim é muito corrida, sabe? Por conta das crianças, leva criança na escola, pega criança, vai trabalhar, vai para outro emprego, faz isso, faz aquilo, muito corrida. E nunca tive assim um transporte, sabe? Já tive uma bicicleta quando eu morava lá no interior. Aí eu pensei, eu quero um carro. Passou-se um tempo, né? Eu fui e fiz um consórcio de um carro. Passou alguns meses, eu fui e fiz um consórcio, né, de um carro. Aí uma vez em meditação, eu estava em meditação e veio para mim assim: você quer um carro, mas como é que você vai dirigir esse carro se você nem carteira você não tem, né? Você tem que tirar sua carteira. Gente, rápido assim, me acendeu uma luz e eu falei assim: eu tenho que montar meu processo da carteira, né? Como é que eu vou dirigir um carro se eu não sei nem dirigir um carro? Ai, gente, é tanta coisa assim que a gente vai despertando, assim, sabe? É maravilhoso esse processo. Aí eu mandei mensagem para uma colega lá do serviço que ela disse para mim que tinha tirado a carteira dela, né? Aí eu falei, é, fulana, né, que eu não vou citar o nome. Como é que faz esse processo para tirar a carteira de habilitação e tal? Ela foi me explicou tudo lá certinho como é que ela fez e me deu o contato da autoescola. E no outro mês
eu ia receber lá um valor do 13º e tal, ia ser um valor extra, né, que ia entrar pra mim, então eu tava contando com aquele valor. Eu falei, vou pegar esse valor que eu não tô contando com ele, vou dar entrada na minha carteira lá, vou fazer os processos. Aí fui, aí eles me falaram tudo que eu teria que fazer, né, pra poder tirar a carteira. E para quem já tirou aí, quem sabe como é que é, você primeiro faz aquelas aulas lá para depois fazer a prova, que é a prova teórica, né? E eu estudei bastante. Tem gente que nem assiste aquele cursinho lá, gente, eu assistia tudo. Às vezes eu vinha do trabalho de manhã assistindo, eu assistia tudo, tudo mesmo que eles falavam. Peguei um caderno, deixei só para poder estar tirando, colocar minhas dúvidas e estudei bastante, bastante mesmo, né? Estudei, terminou tudo ali, eu comecei a fazer vários simulados e tal, para poder fazer a prova. Chegou no dia da prova. Fui lá fazer essa prova e tal, paguei lá para fazer a prova. Muito confiante, porque eu tinha estudado muito mesmo, né? Estudei bastante. Aí, gente, quando eu cheguei na prova, deixa eu ver aqui qual foi a primeira que eu fiz. Aqui, na cidade que eu moro, são exigidos 21 acertos da prova, né? E na primeira prova que eu fiz, gente, olha, eu fui reprovada. Depois eu vou explicar para vocês essa letra A que eu fiz aqui. E eu fiz 17 pontinhos lá, né? Acertei 17. Voltei para casa muito chateada mesmo. Não chorei. E eu sou uma pessoa assim que eu não desisto, sabe, gente? Vamos, vou conseguir. Estudei bastante de novo. Estudei bastante, estudei muito mesmo, tirando dúvidas e ficava fazendo vários simulados, estudando. Aí troquei o dia do serviço de trabalhar por outro dia para eu poder ficar em casa, para ficar mais calma, para dormir, para no outro dia fazer. Aí eu fui e fiz a segunda prova. Reprovada de novo. Fui reprovada de novo aqui, ó. São 21 acertos, né, que eu falei para vocês que a gente tem que ter. E nesse aqui, ó, eu acertei 20. Eu não sei se vai dar pra ver, gente, que as letras são bem pequenininhas. Esses aqui ainda estão intactos, assim, porque eu guardei eles enroladinho. Esse aqui tá meio apagadinho, porque eu não guardei ele enroladinho. Ah, gente, não sei se dá pra ver, mas aqui, ó, 20, né? E era 21. Acertei 20. Aí nesse dia eu saí de lá, tipo assim, em choque. Saí pra fora, comecei, assim, a olhar pra tudo, e falei assim, gente, nesse dia eu descobri uma crença que eu tinha, que eu nunca tinha parado para prestar atenção nela antes. Que era uma crença de que tudo para mim tinha que vir com muita dificuldade. Aí me veio essa crença, que tudo para mim tinha que vir com muita dificuldade. E aí me deu esse estalo, assim, fui para casa. Fiquei lá na rua e tava esperando um Uber para poder voltar para casa, né? Fiquei um tempo lá esperando o Uber e eu pensando assim, gente, não tem condição uma coisa dessa, não tem condição. Porque eu me esforço tanto e as coisas não dão certo. Aí eu fiquei me perguntando assim, por que eu me esforço tanto e as coisas não dão certo pra mim, sabe? E essa crença veio à tona de que tudo pra mim tinha que vir com dificuldade, não podia vir com leveza e facilidade, não. Me veio essa crença assim, ó, sabe? Ela veio à tona, ela estava bem escondida e nesse processo ela veio à tona, essa crença. Fiquei esperando o Uber, pensando aquilo. Não falei pra ninguém desde então. Fui pra casa. Cheguei em casa, era de tarde, eu tava sozinha. E aí eu descobri essa crença no meio desse processo. Eu cheguei em casa e falei, eu crio a minha realidade. Eu vou ficar aqui agora chorando, lastimando, porque eu não passei nessa prova mais uma vez, vou ter que pagar mais uma vez, que toda vez que eu ia lá tinha que pagar, né? Pagar mais uma vez para fazer. Eu vou ficar aqui reclamando, chorando. Não vou ficar nesse lugar. E eu tinha visto um vídeo antes de uma moça falando assim, que ela queria muito morar numa cidade, ela não estava encontrando uma casa nessa cidade, que ela queria muito morar lá e tal, e ela rodou essa cidade, é uma cidade muito pequena, só que era um lugar muito bonito, né, perto da natureza, assim, das montanhas,
E aí eu vi essa moça falando que ela procurou, já não tinha mais o que ela procurar, ela ficou uma semana nesse lugar só procurando uma casa. E aí no último dia que ela já tinha pra ir embora do lugar, ela foi lá numa cachoeira. E lá na cachoeira ela falou assim, ela decretou que ela já tinha escolhido, ela tinha escolhido que ela queria aquele lugar e queria morar naquele lugar. E ela decretou, e eu vi o vídeo dela assim, né, há uns dias antes. E quando eu cheguei em casa eu pensei, eu crio a minha realidade. Eu vou ficar chorando para criar mais uma reprovação? Ou eu vou agora me direcionar e falar que eu quero a aprovação e que essa crença não é maior que eu? Aí eu pensei assim, gente, fui pro meu quarto, sentei na cama, coloquei esses dois papéis lá em cima da cama, fiquei olhando para esses papéis assim, com uma certa raiva, né? Por que que eu me dedico tanto e eu não consigo? E aí, gente, eu chorei um pouco, chorei, peguei uma caneta, aqui onde tem o nome reprovado, na letra A eu coloquei o quê? A, de aprovado. Nesses dois papéis aqui, nesse dia, eu cheguei em casa, peguei, tinha guardado, né? Fui, peguei o outro, coloquei aqui um A, coloquei um A no outro, coloquei assim em cima da cama, olhei pra isso e falei bem assim, essa aqui é a realidade que eu escolho. Para mim, as coisas não precisam vir com dificuldade. Elas podem vir com leveza e facilidade. E eu escolho que elas venham com leveza e facilidade. Não precisa ser difícil para mim. Não precisa ser difícil para mim. Eu consigo. Está feito. Eu decretei e falei para o universo. Eu decreto que para mim vai vir com facilidade. Não precisa ser com dificuldade. Gente, eu falei isso, decretei. E enxuguei meus olhos e falei assim, que eu não choro mais. Porque a minha aprovação, e já marquei logo, já mandei mensagem, marquei. Pode marcar para a próxima semana que eu vou de novo fazer. Que a minha aprovação agora é certa. Eu falei exatamente isso, gente. Eu não fiquei na vítima e chorando, porque o meu ego queria, ai, coitadinha, eu sou muito coitada. Por que eu já sofri tanto na vida e agora eu tenho que sofrer mais um pouco e chorando, sabe? Eu saí daquele personagem rápido, porque esse personagem não sou eu. Eu sou tudo que eu quero ser. Eu posso ser tudo que eu escolho ser. Fui na prova, né? Cheguei lá super tranquila. E nenhuma dessas provas, gente, eu fiquei tipo nervosa, tremendo, nada assim do tipo, não. Chegava lá e ia fazer, né? Cheguei, né? Fiquei lá esperando ser chamada. E nesse dia eu tava bem tranquila, bem calma. Lá no onde a gente vai fazer a prova tem umas árvores assim, tem um pé de flores, coisa mais linda. Aí eu cheguei bem cedo, né? Aí cheguei antes do horário. Tava marcado aqui, deixa eu ver se dá pra me ver. Tá meio apagadinho, mas tava marcado pra 1 hora da tarde. Só que eu cheguei lá antes de 1 hora da tarde. Olha, a minha prova terminou 12h15. Eu cheguei muito cedo nesse dia. Eu fui até andando a pé, sabe, pra poder contemplando assim o céu, olhando para as plantas na rua, sabe? Fui bem tranquilo, bem cedo. Fui andando a pé. Cheguei lá, andando bem tranquila, gente. Eu tava indo muito cedo, como eu tô falando pra vocês. Tava marcado 1 hora. Eu cheguei lá meio-dia, eu acho. Porque aqui, ó, tá falando que eu terminei 12h15. Aí tinha um pé assim, com uma árvore com flores, coisa mais linda. Aí eu cheguei, peguei assim na flor, sabe? Aí toquei assim na flor, fiquei olhando, falei, ai, que flor mais linda, cheirei a flor. E fiquei andando lá no jardim, depois entrei pra dentro. Aí eu falei, vou ficar aqui sentada esperando, né, porque vai demorar um pouco ainda. Aí tinha poucas pessoas, já terminando ali a turma que foi mais cedo. Aí a moça lá, a instrutora, falou assim, você vai fazer a prova? Eu falei, vou, mas tá marcado só pra 1 hora. Ela falou, não, pode vir fazer agora. Aí eu rapidamente lá desliguei meu telefone, dei meu documento pra ela e já entrei pra fazer a prova. Quando foi pra começar a prova, eu fechei meus olhos assim por alguns segundos e falei, eu consigo e eu sou capaz dessa aprovação. Comecei. Gente, por incrível que pareça, todas as questões que eu tinha estudado, feito simulado, sabe? Eu clicando e eu nem lia direito, já apertava na resposta, porque eu sabia todas. E aí eu fiquei assim, chocada. Aí eu fiz, né? Quando eu botei para finalizar,
tá apagado como foi pra vocês, porque esse aqui eu fiz 3 provas, né? Essas ali eu guardei enroladinho, só que esse aqui eu só guardei ele na minha carteira assim mesmo, sabe? Só que aqui, gente, olha, não sei se vai dar pra vocês verem, porque tá apagadinho. Mas aqui eu criei a minha aprovação. Eu criei minha aprovação. Porque se eu tivesse ficado naquele estado que eu tava, de coitadinha, de que tudo tem que vir com dificuldade pra mim, que essa era uma crença muito enraizada em mim. Porque sempre na minha vida nada veio com facilidade. Eu sempre passei por muitas dificuldades, nunca tive nada. Minha família, minha geração inteira vem de uma escassez muito grande, gente, muita escassez. A gente é uma família assim que poucas pessoas conseguiram alguma coisa, porque é, são pessoas muito improváveis, sabe? De conseguir por conta de escassez, da miséria, de falta de oportunidades, tudo isso. E eu fui descobrir várias crenças também a respeito dessa escassez da minha família depois que eu fui fazer constelação familiar. E fui me curar, sabe? E me pôr no meu lugar de que agora eu posso e que eu quebro esse ciclo de escassez da minha geração inteira. E aí, gente, essa foi uma crença que eu descobri nesse dia, dessas reprovações, e que eu falei pra mim mesma, eu não vou ficar nesse lugar de coitadinha, de que tudo tem que vir com dificuldade, é porque eu sou uma coitadinha, eu vim de uma escassez, a minha família sempre foi uma família que sempre viveu miséria, a gente nunca teve nada, eu nunca pude ter nenhuma sandália, nunca pude ter nada, porque foi escassez, foi miséria. E eu falei, nesse lugar eu não fico. Meu ego quer me levar para essa direção, mas eu escolho outra direção, que é a direção de que eu crio a minha realidade e que eu crio a minha aprovação. E foi assim, gente, que eu criei essa aprovação aqui da minha prova teórica do Detran. E criei muitas outras coisas, gente, não criando, e acredito que a minha vida hoje é como se fosse um milagre, porque há 2 anos atrás, na situação que eu vivia mentalmente, espiritualmente, eu não sei onde é que eu estaria hoje, porque era muito vitimismo, muita murmuração, muita reclamação de que nada dava certo para mim, de que eu não conseguiria nada, para viver hoje uma vida de que eu vivo assim na plenitude e sinto a todo dia que coisas boas estão vindo para mim, que eu crio a minha realidade. Quando vem o medo, porque a gente tem várias crenças, a gente tem que ir quebrando isso a cada dia. E o bom de você estar desperto é porque você vai conseguir identificar essas crenças, sabe, gente? De repente acontece uma situação e você vê a crença tão grande que tem que te bloqueia ali. E nesse processo aqui, porque teve as provas práticas também, a prova, depois eu vou me contar para vocês mais um pouquinho. Eu também passei um processo em uma das provas e eu chorei bastante. E me veio uma crise de ansiedade que eu achei que eu já tinha controlado há muito tempo, só que não. Ela veio e me pegou, chorei muito antes da prova. Chorei muito, muito, muito mesmo. E foi bom que eu tive um tempo assim para poder me recompor, respirar e falar eu consigo. Eu consigo isso aqui. E é isso, tá? Eu espero que eu tenha conseguido agregar na vida de alguém com esse vídeo. Aqui eu só conto tudo que tem acontecido na minha vida, esse processo que eu tenho vivido, e que venha ajudar alguém também que esteja passando por algum processo aí de dificuldade na sua vida, tá? E eu só te digo uma coisa, você cria sua própria realidade. Você tem um poder que você não imagina ter, e esse poder vem aqui da sua mente. Não deixa a sua mente te sabotar. Você tem que pegar a sua mente e pôr rédea na sua vida e falar, eu consigo. Eu consigo porque, gente, de onde eu vim, hoje eu agradeço por cada pequena conquista, porque a minha família veio de muita escassez geracional, assim. E Deus, o universo é tão maravilhoso, sabe? E eu só te digo, você consegue. Possa ser o que você estiver passando, que eu não sei onde esse vídeo vai chegar, em quem vai chegar, você consegue. Decrete pra você. Eu consigo, e nesse lugar de vítima eu não vou ficar, porque tudo sempre dá certo pra mim, tá?
Assim é, está feito. Espero que esse vídeo vai acrescentar na tua vida, tá? Deixa o joinha aí, se inscreva no canal, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!